Eu tenho processo de transfobia, porque eu chamei um homem de homem. Assim, coisas absurdas que acontecem aqui no nosso país. Agora, processo de corrupção, eu tenho? Zero. Processo de vídeo de emenda? Nenhum. Processo de qualquer coisa? Eu não tenho. Então, por isso que eles ficam aí. Eu tô na lista do Odebrecht. Eu vou, se algum dia pegar alguma lista de corrupção? Zero. É por isso que eles precisam ficar inventando aí um monte de processo de fake news, desinformação, para poder tentar colocar eu no mesmo nível deles. E que se até a Dilma foi presidente da República, por que não, né? Também não posso algum dia aí me candidatar à presidência da República desse país, não tenho dúvidas. Gustavo Lima. Olha, para mim, mais uma vez, defendo que qualquer pessoa tem legitimidade a ser candidata à presidência da República. Não acredita que o Neymar pagou um preço por apoiar Bolsonaro e personalidade da direita na política? Sim, mas o Neymar é incancelável. E o empresário Pablo Marçal, qual a sua opinião sobre uma possível candidatura dele à presidência em 2026? Quanto mais honesto você for no Brasil, mais alvo de perseguição você será. Quanto mais corrupto, menos o alvo da justiça vai estar em você. Não é à toa que hoje nós temos como presidente da República um cara que foi condenado em 3 instâncias e descondenado pelo STF. O próprio ministro Gilmar Mendes falou que o Lula só está na presidência graças a eles. Pessoal, quero deixar essa entrevista do Nicolas Ferreira, onde ele deu uma entrevista para o Paulo Capelli, na revista Metrópolis. Aqui ele vai falar sobre sua possível candidatura à presidência no futuro, ele vai falar sobre Jair Bolsonaro, ele vai falar sobre o jogador Neymar, a perseguição que ele está sofrendo por ter apoiado a direita, ele vai falar sobre a possível candidatura de Gustavo Lima, vai falar sobre a perseguição que está ocorrendo aqui no Brasil, vai falar sobre a corrupção, sobre Lula, sobre os vídeos dele que viralizaram e ele passou o presidente Lula. Então aqui nesse vídeo ele vai descascar o nó. Então aqui nesse vídeo ele vai falar tudo o que está acontecendo aqui no Brasil e vai falar sobre o futuro político de Jair Bolsonaro. Então fica comigo nesse vídeo porque está muito bom. Mas antes, se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente, compartilha e vamos lá para o conteúdo. E recentemente, ao tratar das questões de fiscalização do Pix que o governo Lula pretendia implementar, um vídeo seu ultrapassou uma impressionante marca de 300 milhões de visualizações. Esses números fazem com que o senhor cogite, com que seja um projeto na sua carreira política, um dia disputar a presidência da República, embora não tenha idade para disputar, por exemplo, em 2030, está no radar, está no seu projeto, um dia disputar a presidência da República? Então, Paulo, para responder essa pergunta, preciso dar um contexto primeiro, mas é claro que aquele vídeo primeiro não representa somente números, né? Representa uma insatisfação generalizada da população, de uma indignação com um Estado grande, preguiçoso, fraco. E no vídeo eu não falo somente do Pix, né? Eu falo dos gastos da Janja, eu falo dos gastos, enfim, dos ministros do STF, das promessas que não foram feitas, como a da picanha. E é claro que eu não me basearia em um desejo de me tornar candidato à presidência somente por um vídeo. Mas é claro que eu acredito que é um sonho, assim como todo mundo tem um sonho dentro da sua carreira de chegar no mais alto posto daquela carreira. Como um jogador de futebol, acredito que, por exemplo, o Neymar, o sonho dele é ganhar uma Copa do Mundo, porque vai ser a melhor maneira dele servir ao seu país. E acredito que também, dentro da política, é um sonho também servir ao meu país da melhor maneira possível, no melhor cargo possível. Muitas pessoas falam isso comigo, confesso que eu fico agradecido. Vejo que é uma cadeira que muitos almejam, mas poucos, de fato, compreendem a profundidade de ser presidente da República, até mesmo porque é uma pressão, é uma experiência que você precisa ter gigantesca para poder dar o rumo para o país, mas não querendo me nivelar por baixo, mas enfim, a maioria dos presidentes, tirando aí o presidente Bolsonaro, é nivelado bastante por baixo, então tenho que nivelar por eles, de que se até a Dilma foi presidente da República, por que não, né? Também não posso algum dia aí me candidatar à presidência da República desse país, não tenho dúvidas. Poderia acontecer uma eventual candidatura apenas em 2034, correto? Sim, não sou candidato a presidente da República nos próximos anos, tanto por questões legais, quanto porque também acredito que tenha o nome mais forte, mais competitivo com o Lula, que é o presidente Jair Bolsonaro, e não somente por ser um nome competitivo, mas pela experiência, pela própria gestão, né? Economicamente, você pode gostar ou não do Bolsonaro e ter suas críticas com ele, mas as estatais não tinham o rombo que está tendo agora, as escolhas dos ministros eram algo completamente discrepante ao próprio governo Lula agora. O senhor aponta Bolsonaro como o candidato de consenso, o candidato mais forte da direita. Um cenário em que ele não possa disputar, caso permaneça esse cenário, estão sendo aventados os nomes dos filhos do presidente, do ex-presidente. Flávio Bolsonaro, senador, e o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Entre esses dois, qual o senhor acha que seria um nome mais viável
para substituir Jair Bolsonaro? Eu vou dar alguns nomes aqui, eu queria que o senhor avaliasse. Flávio e Eduardo. Olha, eu acho que ambos têm papéis importantes, têm proximidade, obviamente, com grande parte da população brasileira. É claro que a mídia, durante muito tempo, fez uma grande narrativa contra os filhos do Bolsonaro. A gente eu gosto do Bolsonaro, mas os filhos eu não gosto. Eu acredito que esse é um desafio que eles, obviamente, irão enfrentar. Eu acredito que o Eduardo tem uma popularidade maior do que a do Flávio. Por outro lado, também acredito que outras pessoas vejam o Flávio como uma pessoa, talvez ali, que tenha uma maior capacidade de articulação. Enfim, acho que são dois nomes fortes, até mesmo por conta do nome Bolsonaro, por conta do pai, que obviamente, né, estaria atrás dando apoio. Vou citar aqui alguns outros nomes também que estão colocados na disputa ou que dizem pretender disputar a presidência. Gustavo Lima. Olha, para mim, mais uma vez, defendo que qualquer pessoa tem legitimidade a ser candidata à presidência da República. Ele é uma pessoa que tem uma história de vida espetacular, né? Saiu do nada e se tornou, aí posso dizer, o artista mais estourado no Brasil atualmente, e tem uma história maravilhosa na carreira musical. E acredito que o desejo dele é genuíno. Ele está vendo um sistema, um Brasil que não anda para frente, vê a inegibilidade do Bolsonaro, tem um medo, um receio de que isso não seja revertido, e a gente ficar, digamos, ao léu, né? Então, ele de fato tem a total liberdade para ser candidato à presidência da República. Talvez, mesmo se ele não vier, ele está, enfim, talvez fortalecendo o nome dele um possível Senado. Então, eu acredito que é legítimo da parte dele também se colocar como candidato à presidente da República. Eu já até cheguei a conversar com ele a respeito dessas coisas. É uma orientação assim, que muitas pessoas ficam divididas, né? Pô, Gustavo, você já tem uma carreira musical maravilhosa, por que você vai entrar na área política? Não se queima com isso, porque infelizmente a política tem essa imagem muito ruim. Então acho que é uma decisão muito difícil para ele fazer, de fato. Eu acho que, não sei se é melhor ele ficar somente como um cabo eleitoral, já que ele é muito influente na música, ou se ele tem um desejo, eu não consigo barrar um sonho de alguém. Se talvez seja o sonho dele de se candidatar para um cargo público, isso fica a cargo dele. Não tenho dúvidas que o Gustavo Lima, assim também como o Neymar, são perseguidos por conta das opções políticas dele, que não é ao lado da esquerda. Então, sabendo disso, saiba que ele não vai ser um mero senador ou um mero candidato a presidente da República. Ele vai ser um alvo de pessoas que querem destruir a sua imagem, perseguir a sua família, começar a levantar coisas sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. Pode ter certeza que isso vai surgir. Engraçado, né? Quem defende a democracia são aqueles que estão me atacando agora por uma decisão democrática minha, né? Engraçado. Então ele mesmo já sabe disso, mas ali acredito que está mais do que calejado. O deputado Janones agora, nesse retorno do Neymar ao Brasil, fez uma postagem que repercutiu bastante nas redes, dizendo Janones que, na opinião dele, seria uma vergonha brasileiros idolatrarem Neymar por ter sonegado, segundo Janones, impostos, por ter traído a esposa. Enfim, um deputado federal que foi muito próximo do Lula na eleição de 2022, fazendo essas críticas ao Neymar. É uma posição completamente hipócrita, né? Obviamente, da parte dele. É claro que todo mundo, né, consegue sempre separar as coisas. Você consegue admirar o profissional e, obviamente, ter as suas críticas com decisões pessoais dele. Agora, decisões pessoais são decisões pessoais. Você tem diversas pessoas ao longo da história que cometeram erros, cometeram falhas e se arrependeram. Hoje, por exemplo, o Neymar tem uma família que acredito que esteja bem estruturada, juntamente com a Bruna Biancardi. Estive ali na festa de 1 ano da sua filha Mavi. Foi uma festa, assim, espetacular, uma festa realmente familiar. É engraçado que ele jamais vai abrir a boca, não só para falar das coisas dele, que se ele começar a falar da vida pessoal dele, então, enfim, é desastrosa. Ele Janones. Que ele Janones, ou até mesmo de quem está em volta dele. E quem está em volta dele não tem nada que se admirar profissionalmente, muito menos no âmbito pessoal. E o Neymar é diferente. A gente tem muito que admirar do lado profissional dele. No âmbito pessoal, quem somos nós para poder ficar falando o que ele errou ou não e deixou de fazer, né? Tarcísio seria um bom nome para 2026? Olha, o Tarcísio é um nome forte, até mesmo porque teve o apoio do Bolsonaro e fez um trabalho excelente à frente do seu ministério. É governador de São Paulo, o que obviamente dá uma projeção para ele nível nacional, mas enfrenta, obviamente, dificuldades no âmbito, talvez, de popularidades em outros locais que o Bolsonaro já tem, obviamente, maior facilidade. Por exemplo? Por exemplo, eu acredito que talvez no Nordeste, no sentido, talvez, entre os jovens,
o Bolsonaro, e lembro aqui a todos que em 2016 os filhos falavam com os pais que gostavam do Bolsonaro. Os filhos apresentaram o Bolsonaro para os pais, porque era uma turma mais jovem. O Bolsonaro realmente era praticamente um popstar, no sentido de ir em entrevistas e dar as cortadas, enfim, e ter aquela postura rígida que ele tem de forma genuína, e aquilo virou ele praticamente uma figura icônica e pop naquele momento. E eu acredito que seja uma dificuldade, talvez no público jovem, ter isso com o Tarcísio, já que ele é um cara, digamos assim, acredito que uma pessoa mais centralizada, mais articuladora e com uma postura diferente. Mas eu vejo que, principalmente, o foco que pega é com relação à popularidade em nível nacional mesmo, que eu acredito que não atingiu o ponto para poder se colocar como um candidato forte. Até ele mesmo reconheceu que o candidato mais forte seja o Bolsonaro, então não é algo de demérito para ele, não. É simplesmente porque ele não tem essa expansão em nível nacional. E o empresário Pablo Marçal, qual a sua opinião sobre uma possível candidatura dele à presidência em 2026? Olha, o Pablo disse em entrevistas de que ele não sairia candidato à presidência da República se o Bolsonaro também fosse. A postura do Pablo, eu já deixei bem claro quanto a algumas contradições, no sentido de anteriormente, né, quando ele foi candidato à presidência da República em 2022, ele atacava tanto o Bolsonaro quanto o Lula, falava que os dois eram o mesmo, enfim. E logo depois apoiou o presidente Bolsonaro e agora, enfim, também na eleição para a prefeitura se colocou como um cara de direita, sendo que anteriormente estava falando que direita e esquerda eram conceitos ultrapassados e que, enfim, deveria ser governalista, alguma coisa assim que ele gosta de falar. Mas, deputado, o senhor apoiou o Pablo, simpatizou, demonstrou simpatia ao Pablo na eleição à Prefeitura de São Paulo em 2024. A simpatia é algo que é possível ser feito, né? Então, eu de fato falei que naquela matéria-prima que a gente tinha, e até mesmo por conta, né, de anteriormente, o próprio presidente Bolsonaro ter dado a medalha 3I para ele, ter tido aquele primeiro encontro, depois aquilo dali acabou desandando, mas dentro das opções ali, realmente, na matéria-prima que tinha para poder ter a opção, eu achei, enfim, falei, olha, realmente, se eu pudesse ali escolher, eu acredito que seria isso no primeiro turno, e falei realmente com relação ao primeiro turno. Agora, o ponto principal ali, que eu acredito que a gente tem que levar em consideração, é que o Pablo desgastou bastante a esquerda, né? Com relação, por exemplo, ao Boulos. Depois fez uma live com o Boulos. É esse tipo de atitude que realmente as pessoas ficam sem compreender. Você achou incompatível? Eu achei incompatível da parte dele. Muita gente, por exemplo, acaba me perguntando, né, qual que é a relação, por exemplo, né? Como é que é a sua relação com o Pablo Marçal? Vocês têm uma relação de ligar um para o outro, de sair de vez em quando? Eu vi que os senhores se encontraram nos Estados Unidos. Vocês têm relação pessoal para além da política? Não tenho relação pessoal com o Pablo Marçal, nem empresarial. Nunca saí com ele, enfim, nem que seja de happy hour, nem nada. Não falo isso aqui para poder querer descredibilizá-lo nem nada disso, é porque realmente não tem. No dia, por exemplo, que nós demos a entrevista lá nos Estados Unidos, a entrevista foi marcada no mesmo horário. Então, quando eu cheguei no prédio, ele estava lá e foi no teto, né, da CNN, e tinha uma porta de entrada e uma porta de saída. Então, eu entrei, obviamente cumprimentei, eu tenho boa convivência com a maioria das pessoas aqui em Brasília, só com algumas de fato que não. E quando eu terminei de dar uma entrevista, ele estava numa live, me chamou para a live, e aí eu dei um oi, etc e tal. E depois, quando eu desci para tomar um café, ele estava lá também e pediu para tirar uma foto. Você pode ver que muitas pessoas falam a respeito dessa proximidade, querendo talvez gerar um embate entre mim e o Bolsonaro, já que visto que o Bolsonaro não gosta nem um pouco do Marçal. Mas eu vejo que são atritos aí que querem gerar de forma desnecessária. E, mais uma vez, continuo firme nas minhas convicções e tenho boa convivência com várias pessoas. Se eu não tivesse boa convivência, eles estariam me acusando de que eu não tenho boa convivência. O nome mais competitivo e que consiga ganhar do Lula seja o Bolsonaro. Isso é uma pesquisa do Instituto Paraná de que se as eleições fossem hoje, o Bolsonaro ganharia. Então, o nome para a gente aventar aqui para sua análise num cenário em que permaneça a inelegibilidade de Bolsonaro. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, do União Brasil. Qual a sua avaliação sobre ele? Olha, o Ronaldo Caiado tem uma longa história dentro da política, é um cara extremamente capacitado, tem um legado gigantesco da segurança pública. A frase dele é excelente, né? De ladrão aqui em Goiás ou muda de profissão ou muda de estado.
Então, assim, eles colocou realmente como um cara que entregou resultados. Agora, a dificuldade que ele enfrenta é a mesma do Zema, eu acredito que é ultrapassar os níveis de Estado e ter uma relevância nacional nesse sentido. O senhor sente que incomoda em algum momento pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro? Olha, eu acredito que só incomoda quem de fato não tem certeza da sua própria identidade e também não me conhece. Mais uma vez, eu vim de uma favela, não tenho família dentro da política, nunca usei um centavo de dinheiro público para as campanhas, tive o apoio do presidente Bolsonaro nas minhas 2 campanhas, rodei essa última eleição agora mais de 60 cidades, e todas as cidades eu ligava para o Bolsonaro, ele atendia, basicamente todas as cidades eu falava: quem é Bolsonaro, dá um grito aí, então fortalecendo também o nome dele por onde eu passava. Então hoje, inclusive, o Flávio Bolsonaro fez um post dizendo que o Nicolas não precisa provar lealdade ao presidente Bolsonaro hora alguma, né? Ele já mais do que provou que está ao nosso lado. Os vários processos que eu tenho ao longo da minha vida foi por conta de defesas ao próprio presidente Bolsonaro. Na CPMI do dia 8 eu fiquei 6 meses defendendo de fato a figura dele e de outros atores que estavam em volta dele. Então quem faz esse tipo de ataque é mesquinho, que eu confesso que muitas vezes eu nem vejo e chega por mim por conta de outras pessoas, não é porque eu vou atrás, é porque ou tá sem trabalho, ou tá à toa, não tem pauta para poder fazer e acaba querendo crescer em cima de uma divergência e querer ficar vendendo lealdade ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro sabe quem eu sou, nós temos uma excelente relação, a hora que eu quiser eu ligo para ele. É excelente, da mesma forma como sempre foi anteriormente. Se eu ligo para ele agora de vídeo, ele atende. Eu converso com ele, esses dias mesmo ele me ligou junto com o Marinho para poder tratar, enfim, de um assunto privado. Nós conversamos, falei para ele minha opinião, ele me ouviu, enfim. As coisas estão caminhando como sempre caminhou. Eu acho que sempre quando você cresce, isso vai incomodar ali quem não consegue crescer muitas vezes por suas próprias pernas. E isso é normal, todo lugar vai ter esse tipo de pessoas. Agora, não é a maioria, graças a Deus. A maioria das pessoas, eu tenho um trânsito muito bom dentro do PL, tanto no meu estado, quanto também em outros estados no Brasil. Fui em diversas candidaturas de pessoas que foram candidatos a prefeito, estive lá, tanto no Abílio, quanto no Rio de Janeiro. Fui para o Nordeste, fizemos uma campanha incrível com o André Fernandes, que colocou, acho que a maior quantidade de pessoas na rua, numa campanha municipal. Então, assim, dediquei ali o meu tempo, eu não precisaria fazer isso, para poder apoiar outras pessoas, né, para poder ajudar outras pessoas, e no fim das contas apoia todo mundo. Então o vídeo, por exemplo, do Pix, ajudou quem? É lógico, eu ganhei seguidores, ultrapassei o Lula em número de seguidores no Instagram, mas quando você derrete a esquerda e você mostra a verdade para as pessoas do que de fato é o PT, você está fortalecendo a direita como um todo. Então, óbvio que eu também fortaleci o Bolsonaro, porque se ele é o nosso candidato e eu estou destruturando o inimigo dele, então eu estou ajudando ele. E muitos... Foi aquele vídeo do Pix? Tinha quantas pessoas ali no cenário? De quem foi a ideia? Como é que surgiu? Não, a ideia foi minha, criei o roteiro, no meu bloco de notas aqui. Fiz anota no celular? Sim, anoto no bloco de notas no meu celular. Fiz o vídeo com o formato que eu já fiz em vários outros vídeos mesmo, não foi nada extraordinário do que eu já faço, não. Eu gravei de chinelo, com fundo preto, botei uma câmera na minha frente e li o que eu tinha escrito. Tinha quantas pessoas ali no... Tinha 3. Eu, o cara que filma e o meu amigo. Só. E meu segurança lá na porta me esperando. Foi um total de 10 minutos. Eu fiz o primeiro vídeo, meu amigo me deu uma orientação, falei, não, vou fazer de um outro jeito, e fizemos o segundo vídeo, deu certo. A quantos processos o senhor responde hoje na esfera eleitoral, criminal também, eventualmente, por conta da sua atuação legislativa? Olha, eu confesso que eu não sei o número total, que eu estou envolvido em processos, mais de 30, mas que são de âmbitos criminais e eleitorais, eu não sei. Deve chegar aí aos 10, uns 15 processos. Quanto mais honesto você for no Brasil, mais alvo de perseguição você será. Quanto mais corrupto, menos o alvo da justiça vai estar em você. Não é à toa que hoje nós temos, como presidente da República, um cara que foi condenado em 3 instâncias e descondenado pelo STF. O próprio ministro Gilmar Mendes falou que o Lula só está na presidência graças a eles. Então, sim, é claro que há essa possibilidade. Agora, temer zero. Eu só temo a Deus, não tenho que temer nenhum homem aqui, tanto no sentido de processo, quanto no sentido de perder o cargo. É claro que eu não busco isso. Afinal de contas, seria antinatural eu perder um mandato que eu batalhei para ter e as pessoas votaram em mim. Agora, eu não sou inocente, que dentro de uma guerra você
você pode ter a possibilidade de sofrer ali danos no seu corpo, danos em quem está à sua volta, de você perder muitas coisas. É o preço que você paga por não ser um deles, né? Eu tenho processo de transfobia, porque eu chamei um homem de homem. Coisas absurdas que acontecem aqui no nosso país. Agora, processo de corrupção, eu tenho? 0. Processo de vídeo de emenda? Nenhum. Processo de qualquer coisa? Eu não tenho. Então é por isso que eles ficam aí. Eu tô na lista do Odebrecht, eu vou, se algum dia pego alguma lista de corrupção? 0. É por isso que eles precisam ficar inventando aí um monte de processo de fake news, desinformação, para poder tentar colocar eu no mesmo nível deles. Eu só vou apoiar candidatos ao Senado que se comprometam publicamente a votar sim ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E de algum outro ministro? E de algum outro ministro. O Barroso, por exemplo. Para mim ali, a penca que foi toda direcionada e colocada ali pela esquerda, algumas exceções. Eu vejo que o ministro Zanin, por exemplo, é um cara técnico, é um cara que tem se demonstrado uma pessoa que não tem o mesmo perfil autoritário do que, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes. Eu vejo que principalmente é o ministro Alexandre de Moraes. O Zanin está tendo uma atuação correta. Ele não está tendo uma atuação autoritária como o ministro Alexandre de Moraes. Eu não vou citar especificamente aqui para não ser nem injusto com ele, nem mesmo comigo, mas eu sei que ele já tomou algumas decisões técnicas e jurídicas boas nesse sentido. Mas, para poder mostrar que eu não sou um cara que, foi o PT que indicou, eu vou falar mal, não. Eu sei reconhecer. Prioridades da oposição para este ano de 2025 no Congresso Nacional. Olha, tem algumas pautas. Acredito que a principal é a anistia. A gente precisa pacificar esse país. A esquerda cansou de cometer a baderna que as pessoas fizeram aqui no dia 8 de janeiro e não tomaram as mesmas penas na proporção que eles estão tomando. Hoje, nenhum corrupto de Lava Jato não está nem preso. Sérgio Cabral está em cima de uma piscina, do teto da cobertura dele, falando sobre política. Foi condenado a 400 anos, enquanto tem pessoas que não têm uma linha na ficha criminal de antecedentes criminais estão condenadas a 17 anos. Então há uma desproporcionalidade, há uma perseguição com essas pessoas e a anistia ela tem que ser ampla e restrita e geral para que a gente consiga dar continuidade ao nosso país. Muitas pessoas acham por que a pauta é mais importante? Porque não é o teu pai, não é a tua mãe, né? Não é a sua avó, não é a sua tia, não é a sua esposa, né? Não são seus filhos que estão chorando por conta de uma perseguição política que aconteceu com relação a essas pessoas. Pessoas cometeram crimes, depredação de patrimônio público, enfim, qualquer tipo de crime tem que pagar. Agora, 17 anos de cadeia, 15 anos de cadeia, quem que hoje no Brasil, criminoso que pega isso? Tem traficante do PCC sendo solto, e ninguém tá falando nada. O último ministro da Justiça era o Flávio Dino, que entrou na Maré, no local que, por isso nenhuma no Rio de Janeiro entra, a não ser fortemente amado, deveria ser o cara número 1 odiado pelo crime organizado, e foi lá, saiu arrumando a calça, tranquilo, sem nenhum problema. É o único ministro na face da terra da Justiça que consegue entrar no local onde a milícia e o Comando Vermelho tem total controle. Então, a perspectiva da segurança pública no nosso país ela é terrível, é um caos. O Rio de Janeiro, se não tiver uma intervenção, um plano para o Rio de Janeiro, para mim, já se tornou um narco-estado. Ser feito em termos de política pública, seja na esfera do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, para enfrentar essas organizações criminosas a nível de PCC? Algo que está acontecendo nos Estados Unidos, que é colocar os cartéis mexicanos como terroristas, né? É algo que eu acredito que vai chegar aqui até o Brasil. Não tenho dúvida, se eu não me engano, veio até através do senador Sérgio Moro de colocar essas facções criminosas como terrorismo. E aí, quando você tem essa classificação, o rigor é muito maior. Então, você consegue tomar atitudes que, quando não está nessa categoria, você não consegue tomar. Agora, mais uma vez, a segurança pública do Brasil precisa ser revista. Qual a avaliação que o senhor faz de Tarcísio de Freitas na segurança pública com Guilherme Derrite? Olha, Derrite é um secretário de segurança excepcional. Parabéns ao governador Tarcísio pela escolha. Não tenho dúvidas que São Paulo ganhou e muito com a sua atuação, até mesmo porque quem está insatisfeito é só o crime organizado com a atuação dele. Sim, os homicídios reduziram e os homicídios, digamos assim, com relação à letalidade policial aumentou. É óbvio, quando você está numa guerra assimétrica contra criminosos, você vai ter danos, você vai ter efeitos colaterais.
e que seja sempre de criminosos e nunca de inocentes. Então o deputado é contra a câmera no uniforme, na farda dos policiais. Você acha que hoje você tem uma guerra totalmente assimétrica da atuação do bandido e da atuação do policial? Se o policial chega e mete um tapa na cara do maconheiro, mete a cara num cara que tá lá vendendo droga, você acha que vai acontecer com ele, o que com ele? Ele vai ser perseguido dentro da polícia, vai abrir corregedoria, processo administrativo. Agora, vai um cara desse falar, você é um porco fardado, você é um vagabundo, e ele, porque a câmera só filma quando depois o policial atua, né? Mas antes não. Não, antes, agora tem um sistema que aperta a câmera e ela consegue filmar, acredito que 5 minutos antes. Uhum. Você aperta e ela retroage para filmar antes. Cara, com a criminalidade que a gente tem hoje no Brasil, você vai... O policial já é amarrado, vamos lá. Ele já é atacado pela mídia. Ele nunca é bem treinado, ele comete excessos, sendo que o cara sai na rua para poder te defender, pô. O cara sai da rua sem saber se ele vai voltar para casa, mas ainda assim a mídia desce a lenha neles. Qualquer erro que tem na Polícia Militar, a Polícia Militar é uma porcaria. Agora, ninguém fala a mesma coisa de outras instituições, né? Enfim. Agora, o bandido faz o que quiser nesse país. Mata quem quiser... dá tiro em quem quiser, rouba, furta, faz o que quiser, e ele sabe que ele tem paz aqui nesse país, porque ele chega e fica praticamente numa colônia de férias dentro do presídio, ele vai ter ali um auxílio, vai ter ali uma vida boa, não vai ter toda a defensoria pública, os advogadozinhos que são formados em universidades esquerdistas para poder ir lá defender, falar, o senhor foi bem tratado, audiência de custódia, o senhor foi algemado muito forte, o senhor foi lido os seus direitos. Então, assim, tem todo esse romantismo com o vagabundo aqui no Brasil. Aí você vai botar uma câmera no policial, para caso ele ter que tomar uma medida ali contra um cara que tá gerando perigo, problema para toda uma comunidade. Aí você vai ter que tratar esse cara com uma, digamos assim, com um pudor que ele não merece. O que eu tenho hoje para poder me defender e falar a verdade com as pessoas é minha rede social. Agora, minha rede social pode cair assim, ó, com uma canetada, como já caiu por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ninguém sabe qual é o porquê. Eu não sei, o meu advogado não sabe, ninguém sabe, só o ministro. O senhor acredita que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos pode, de alguma forma, impactar a ascensão da nação mais poderosa do mundo em relação ao Brasil, na esfera do governo Lula ou até mesmo do judiciário? Ou acredita que Trump não vai se meter nas questões internas do Brasil? Ora, eu não tenho dúvidas que a eleição do Donald Trump foi um ato simbólico muito grande para a direita. Eu digo em toda a América. Primeiro, com Javier Milei na Argentina, depois com ele agora nos Estados Unidos e, digamos, sequentemente, as pessoas também esperam que aconteça o mesmo aqui com o Brasil. Os Estados Unidos é um país que, historicamente, é interventor, no nível assim, mundial da palavra, sempre esteve envolvido em todos os tipos de conflitos internacionais, ou praticamente todos, e óbvio que aqui no Brasil a gente precisa ter um equilíbrio, de saber que, óbvio, eles podem sim nos ajudar no âmbito da liberdade de expressão, as big techs todas estão lá e precisam ter a compreensão do que é a liberdade de expressão aqui no nosso país, isso afeta, obviamente, muito eles. Nós somos um parceiro comercial importantíssimo também, então eu vejo que a gente tem que ter esse equilíbrio e também compreender que é óbvio também que eles querem também aquilo que nós temos. O mundo inteiro quer aquilo que nós temos, que é a Amazônia. E a gente não pode simplesmente falar, opa, tudo bem, vem cá e pega o que nós temos aqui. Nós precisamos ser um país soberano, precisamos ter uma soberania de país, de que nós, de fato, somos o Brasil, precisamos ditar os rumos do nosso país e não podemos ter interferências internacionais no nível de ferir a nossa soberania. Eu tenho certeza que muitos olham para o Nicolas Ferreira e dizem, eu bem queria estar no lugar dele. É o deputado mais conhecido do Brasil, é um jovem, ganha bem como deputado, tem protagonismo. Eu tenho certeza que muitos queriam estar no lugar dele por esse lado. Mas ninguém sabe o preço que esse jovem está pagando de perseguição, ameaças. Não é à toa que ele tem que ter segurança. Não é à toa que ele tem que andar escoltado, né? Ele já não tem uma liberdade igual qualquer outra pessoa tem. Porque uma vez que você entra na política, você já se torna uma ameaça para os outros do outro lado. Principalmente ele que é de direita, se tornou uma ameaça para a esquerda. E principalmente ele, que é uma das maiores oposições na Câmara dos Deputados contra as pautas da esquerda. Você vê, ele é uma das pessoas mais perseguidas. Ele é taxado como uma pessoa que faz fake news. A exemplo disso é o vídeo do Pix.
O vídeo do Pix causou um abalo tão grande no Brasil que o governo federal ficou sem ter o que fazer, teve que recuar com relação à monitoração do Pix, né? Não a taxação, mas a monitoração, não ia haver taxação. Tá bem claro isso. Mas veja só, a perseguição é grande pro lado dele. Quando ele foi defender as mulheres na Câmara dos Deputados, chamaram ele de um monte de coisa. Quiseram inverter e dizer que ele estava afrontando as mulheres. Não, ele estava defendendo as mulheres no Dia das Mulheres. Por isso que ele colocou aquela peruca. Porque o que é que está acontecendo hoje? Veja como é essa ideologia nojenta que está no nosso meio. Pessoas trans que se sentem mulher, né, homens que se sentem mulher, entram em competição de mulher e acabam vencendo as competições. A exemplo disso foi essa última Olimpíada, que na luta de boxe estava uma mulher de um lado e estava um homem que se sente mulher do outro. Veja, a mulher acabou desistindo da luta, acabou desistindo da competição. Por quê? Porque ela viu que não estava certo. E outra coisa, na cabeça dela, que isso mexe com o psicológico, porque no meio daquela luta ela estava pensando, não, eu não estou lutando com a mulher, mexe com o psicológico. E outra coisa, a genética do homem é diferente da genética da mulher. A força, né, todo o desempenho, a gente sabe disso. Não é questão de que um é melhor do que o outro. Não, não é isso. É porque a realidade é essa. O homem tem mais resistência do que a mulher com relação a aguentar pancada e tudo isso. Mas veja, ele foi defender as mulheres na Câmara dos Deputados, a esquerda ficou revoltada, se voltou contra ele, até hoje ele responde processo. É como ele disse nesse vídeo, ele responde processo só porque chamou o homem de homem, ou seja, não pode mais. Então veja, ele responde processo só pelo fato de que ele chamou o homem de homem, veja, não pode mais. Então não é fácil essa posição dele aí. Talvez até eu queria ter esse holofote que ele tem, esse reconhecimento que ele tem, o dinheiro que ele tem, a casa, carro, talvez eu até queria. Agora a pergunta é, você quer também pagar o preço que ele paga? Você quer sofrer a oposição e a perseguição que ele sofre? Então, veja só, e é interessante com uma fala dele que ele disse aí, que se ele estivesse fazendo errado, estaria tudo bem. Ele não estaria sendo tão perseguido. Mas fazer o certo aqui no Brasil é sinônimo de oposição. Fazer o certo aqui no Brasil é sinônimo de perseguição. Quanto mais honesto você for aqui no Brasil, que coisa terrível. Quanto mais honesto você for aqui no Brasil, mais perseguido você vai ser. Isso aos olhos da esquerda. Agora, quanto mais desonesto, quanto mais desordeiro, veja só, o Janones, ao qual foi citado aí. Como é que pode? Provaram na Câmara dos Deputados que tinha áudio dele com aquela rachadinha, pegando o dinheiro dos funcionários, gritando com os funcionários. Foi provado. E simplesmente o Boulos absorveu. Não, não vamos caçar não o mandato dele não. Isso aí foi na legislatura passada. Ou seja, veja que aqui a esquerda ela faz questão de passar a mão na corrupção dos seus parceiros. Ela faz questão. Veja quem é que está na presidência da República hoje. É um exemplo de que o erro está prevalecendo. E o judiciário, né? Ali todos aqueles pessoal do judiciário, eles passam a mão por cima, eles fecham os olhos. Essa perseguição de Alexandre de Moraes contra a direita inteira, porque aqui no Brasil só é perseguida a direita, essa aqui é a verdade, já estão querendo caçar o mandato de Carla Zambelli. Veja só, ninguém vê a esquerda, um ou outro perdido uma vez por ano, sei lá quando acontece isso. Mas qual foi a rede social de alguém da esquerda que foi censurada? Não me lembro de nenhum. Qual foi o deputado de esquerda que teve a Polícia Federal na sua casa até agora? Não me lembro de nenhum. Então veja só, é dois pesos e duas medidas aqui no Brasil. Infelizmente, essa é a triste realidade. O Nicolas Ferreira citou alguns exemplos aí, por exemplo, do jogador Neymar e citou o exemplo do Gustavo Lima. Duas pessoas que não precisam se meter nessas coisas de política. Mas o fato do Neymar ter apoiado o Bolsonaro, pronto, já foi alvo de perseguição para a esquerda. O fato do Gustavo Lima dizer que ia lançar a candidatura dele à presidência, pronto, isso já é motivo de cair em cima dele
E agora, como o Nicolas Ferreira disse, vão falar da esposa dele, dos filhos dele, do pai, da mãe, vão puxar o passado, vão dizer que ele nasceu assim, vão falar de dinheiro, vão falar do show dele, vão puxar a ficha dele e vão querer queimar ele de todo jeito. Esse é o preço de entrar na política. Sua vida está tudo bem, você está caminhando tudo bem? Falha todo mundo tem. Agora, uma vez que a pessoa coloca o dedo na política, pronto. Eles vão puxar o passado inteiro. Parece que eles sabem mais, os jornalistas, a esquerda, a imprensa, parece que eles sabem mais da vida da pessoa do que a própria pessoa. Mas esse é o preço de se entrar, né, infelizmente, nesse jogo. E é bom que tenha pessoas de direita. Ah, não, quem é gente honesto não é para estar nessas coisas. Os honestos é que tem que estar mesmo. Porque se os honestos não tiver, só vai ficar os corruptos. Então os honestos têm que estar ali para fazer diferença, para desmascarar, né? Para não deixar avançar pautas erradas, porque se não avançou muita coisa ruim aqui no Brasil, é porque existem homens honestos e uma oposição. Não é a maioria. 90% ali é tudo corrompido. Mas existe uns 10% que se guarda. Existe 10% de pessoas honestas ali. A gente não pode pegar todos ali, jogar na lata do lixo e dizer, não, nenhum aqui presta, não. Existem pessoas que de fato querem fazer alguma coisa e querem fazer o bem para a sociedade. Eu acredito. Então que Deus abençoe a vida de Nicolas Ferreira. Ele futuramente, acredito, se ele perseverar nessa linha que ele já está, que acredito que ele vai se manter, ele vai ser o futuro presidente aqui do Brasil, sem dúvida nenhuma. Ele é o deputado mais popular que tem aqui no Brasil e com certeza ele vai ser um bom presidente no futuro, se ele ganhar. Que Deus abençoe a sua vida, deixa o like, curte, comente, compartilha, inscreva-se no canal se não tiver inscrito e até o próximo vídeo, se Deus permitir.